Vibe Mundial FM. Vamos falar de regressão de vidas passadas e karma. O que é o karma, né? Quem acredita em karma, acredita em reencarnação, né? Acredita que a gente teve outra vida, não é? E aquela lição, para quem acredita que a gente volta, a gente tem aqui um aprendizado nessa vida para evoluir espiritualmente, não é? E cada vida a gente vai evoluindo. O karma, muitas vezes, é muito mal interpretado, ouvinte. As pessoas ainda acham que o karma é punição, é castigo. Karma não é punição, karma não é castigo. Mas por que será que a gente sofre com o karma, né? O que será que é o karma? Bom, vou contar um pouquinho da minha história, da minha vida, porque, claro, né, ouvinte, tudo aquilo que eu faço com os pacientes, antes de fazer com os pacientes, para falar é bom, isso é legal, eu já testei, não é? Como é que eu vou falar que regressão é bom se eu nunca fiz uma consulta de regressão? Como é que eu vou falar que hipnose é boa se eu nunca passei pelo processo? Eu tenho que saber se aquilo funciona, eu tenho que saber como é, né? Tudo que eu ofereço, todos os tratamentos ou todos os cursos que eu ofereço lá no Instituto, que nossa equipe oferece, todos nós, né, já passamos por todos os procedimentos, tanto que o pessoal da minha equipe são pessoas que já foram meus pacientes. Por quê? Porque você tem que entender, você tem que passar pelo processo, não é? Bom, vou falar qual o karma, né? Então, faz muito tempo, eu fiz uma regressão, né? E a regressão o tema da regressão era: por que é que eu tenho tantas dificuldades financeiras? E aí eu fui fazer a regressão. E quando eu tô fazendo a regressão, eu tô lá e eu volto no tempo. Eu me vejo com uma outra aparência. Eu era um frei, eu era um homem, sim, a gente pode ser de outro sexo em vidas passadas. Eu era um homem, né? Eu era um homem e era um frei. E o que eu vi dessa vida, claro, vivenciei, senti, mas o que eu entendi? Os franciscanos, eles fazem 3 votos, né? Um deles é qual voto? O voto de pobreza, né? Então, às vezes, além de karmas de vidas passadas, a gente tem também acordos, votos. E eu fiz um voto de pobreza. E aí, né? Não adianta trabalhar se você não remove o voto. Tem que remover o voto. E como é que remove esse voto? Com a regressão? Não, não foi com a regressão. Com a regressão eu descobri, né? Com a regressão eu descobri o que eu precisava fazer para limpar. Aí você fala assim, e agora? Como é que eu sei? Bom, às vezes a gente não sabe o que a gente precisa limpar e não necessariamente eu preciso fazer uma regressão. Mas você pode fazer a limpeza espiritual que está no canal do YouTube, no Instituto Cíntia Balota, do Arcanjo Miguel, 21 dias. Foi nessa época que eu conheci essa oração, que é uma oração do Arcanjo Miguel, que ela limpa tudo. Limpa os bloqueios de vidas passadas, limpa a cor, do pacto, votos, tudo aquilo que não é positivo na nossa vida. E limpa as energias. Então, uma oração que a gente tem que fazer durante 21 dias seguidos, tá? Se esquecer um dia, volta. E aí você vai limpar os bloqueios de vidas passadas, você vai limpar os bloqueios lá do inconsciente, você vai limpar as energias. E aí eu fiz essa oração. E junto com a PNL, né, com a programação, porque, claro, nunca é uma coisa só, né, ouvinte? Tem gente que pensa assim, eu vou marcar regressão. Não, não é só a regressão. Então, a regressão, muitas vezes, você vai descobrir o que aconteceu com você. Descobrir é um passo. Às vezes você libera um sentimento, às vezes você libera um bloqueio, às vezes você libera uma energia, mas esse é apenas um passo para que você consiga transformar, porque você descobre a origem. Só que a origem tem consequências, e aí tem a sua programação, tem o seu condicionamento. Então a cura acontece de 2 formas. Primeiro a gente desbloqueia o que está lá no inconsciente, a gente entende a origem. Lá no Instituto Cíntia Balota a gente sempre trabalha com a origem, porque não adianta curar em volta, mas não curar a origem. Se a gente não cura a origem,
o problema volta a aparecer. Então, a gente trabalha com o inconsciente mais profundo, com a memória da alma, não é? Quando a gente trabalha com a memória da alma, a gente vai lá e a gente acessa a origem. E acessa a origem e dissolve. Mas, de qualquer forma, tem que trabalhar com a PNL, com a programação, com os pensamentos positivos, com a ideia de prosperidade, de fartura. Então, isso é uma coisa muito importante. O que a gente vê também, a gente vê em vidas passadas que a gente reencarna com quem? Com os nossos inimigos, né? Muitas vezes as pessoas da nossa família são os nossos inimigos. Ou pessoas que já foram casadas, casam com a mesma pessoa, que a gente continua ali para dissolver. Vidas passadas, quando a gente começa a ver o nosso pai, nossa mãe, nossa família, muitas vezes a gente já reencarnou com essa pessoa. Mas a gente só volta para vidas passadas quando a gente tem um objetivo terapêutico, apesar de todo mundo gostar muito, não é? Porque é muito interessante. Mas a gente só faz isso como um tratamento. Vibe Mundial.